E no podcast de hoje eu tenho a honra de receber aqui Stephanie Conde, ou Teté Conde. Isso. Comunicadora e especialista em moda e luxo? Exato. Moda, negócios e luxo, comportamento de consumo. Cara, que alegria te receber aqui. Já fiquei sabendo que seu marido é consumidor? Fã. Fã? Eu acho que Podia ter trazido ele, pô. o meu marido é na verdade, assim, eu sempre fui uma amante de alta relojoaria, acho que por conta de alta joalheria, que andam bastante juntos. Só que meu marido é Da sua relojoaria. Eu falei Não, relojoaria. teu marido é da relojoaria. Meu marido é, assim, um grande aficionado e acompanha. E esses tempos mesmo ele estava me contando a história de uma marca. Então, assim, ele é uma pessoa que realmente gosta muito. Qual é o nome dele? Henrique. É Henrique. Henrique de Carvalho. Olha aí, Henrique. Já te prometi um convite aqui. Temos um convite. No off. Ele vai amar, inclusive. E antes de começar, como sempre, Cellar Vinhos, patrocinadora que tá com a gente desde o episódio 5. Já fui consumidor, só por isso eles estão aqui. Então hoje nós temos o Cellar Collections. Falei desse vinho, gravei esse vinho ontem, inclusive, que é um projeto em conjunto da Cellar com um Master of Wine. Super legal, é um vinho super acessível e muito fácil de beber. Agora que tá chegando o verão, posso falar isso? Tá chegando o verão? Sim. Né? Temperatura esquentando. Temperatura esquentando. Saúde. Eu fiz um curso desses tempos de vinho. Aí a lágrima descendo. Só para o pessoal entender, sua profissão primeiro e da onde você falou que veio do mercado financeiro e trabalhou com A e B. Tá, vamos lá. Eu, na verdade, sou formada em administração de empresas focada em gestão privada. Na minha época, quando eu fiz faculdade, a gente tinha uma certa definição, né? O público ou o privado. Fui para o mundo privado e meu primeiro trabalho, né? Minha primeira parte da minha jornada profissional foi em banco. Trabalhei no Citibank, sou muito grata à minha jornada lá. Trabalhei em produto corporate, que naquela época era um outro nome, hoje já mudou muito, mas basicamente hoje era GTS, no passado agora é CTS. E nisso saí do mercado financeiro e foi, assim, eu sempre brinco, né? Tipo, o Citibank foi minha grande escola, porque eu vi uma corporação americana como trabalhava, enfim. Isso me moldou muito. Fui pro varejo. Quis trabalhar no varejo aqui no Brasil. Tive algumas experiências, loja, marcas brasileiras, indústria têxtil. Mas tudo sempre relacionado à moda ou não? Não, na verdade, assim, eu queria trabalhar com gestão de marcas. Tá. E aí acabou que no varejo aqui no Brasil você acaba trabalhando mais com moda. Com empresas de moda, né? Então, indústria têxtil e tecido, que faz parte ali desse grande ecossistema, as marcas, já fui até inclusive vendedora de loja, e aí nisso eu fiquei um período e eu comecei a trabalhar com on-trade. Que é vender... É você fazer o desenvolvimento daquela marca num ponto de venda. Tanto é que a gente tem uma diferença entre off-trade, que é os representantes que vendem para mercado, que é um tipo de comportamento de consumo e de empresas que contratam, e o outro que era o on-trade, que é você consumir no lugar que você compra. E aí nisso eu entrei no mercado noturno, de clubes, baladas, restaurantes, bares, e foi assim... Eu me apaixonei por aquilo, porque eu me apaixonei pelo marketing, na verdade, de entender como o comportamento das pessoas funcionava para consumir determinados produtos. E aí, nisso, eu fiquei nesse mundo 5 para 6 anos. Mas era voltado para o luxo ou era mais marketing de bebidas mais... que não são tão... mais democráticas. Mais democráticas. Na verdade, como eu trabalhava muito com o mercado noturno, bares e restaurantes, aqui em São Paulo a gente acaba tendo um nicho mais específico do luxo. Então eu acabava trabalhando com grandes marcas, assim, em grandes restaurantes, grandes estabelecimentos. E aí nisso, e grandes assim, quando eu digo desde posicionamento até mesmo lugares maiores, de maior quantidade de público. Eu trabalhei com a Live Drinks, que era um suco que você misturava com bebida alcoólica. Então a Live foi muito famosa aqui. Que fazia suco de... cranberry, maçã verde. E, inclusive, então não era, de fato, bebida alcoólica. Na verdade, eram sucos que naquela época era o começo do wellness, porque a gente estava começando a aderir o comportamento de você consumir álcool com suco. Tirar o energético. Exato. Da equação. E aí também foi na época que o gin, a vodka estava saindo um pouco de cena, e o gin estava entrando para uns drinks de gin. E aí nisso foi muito especial, que eu trabalhei na Live numa época que esse mercado noturno estava
Lembrei muito até da quente. embalagem, era uma Aham. embalagem branca, né? Uhum, com o logo. E a Liv me deu a minha escola em relação a ler o comportamento de consumo. Sou muito grata aos meus chefes da época, que eles me davam muita carta branca para, tipo, entender como realmente funcionava. E era um produto que era incipiente no mercado. E realmente teve, assim, uma abrangência muito grande. E aí, nisso, depois a Liv eu montei minha própria agência, porque eu queria trabalhar com o estabelecimento, não só com o produto. Então, por exemplo, Stellar Vinhos me contrata, até vamos fazer eventos, vamos fazer festas temáticas, vamos fazer, por exemplo, uma ativação específica para mulheres, enfim. Eu queria ser essa criadora de estratégias. É meio o que eu tô fazendo voltado, só que não considero uma agência, né? É o que eu tô fazendo pra minha comunidade e tal, que Uhum. a gente se junta com É a uma forma de Cellar, por ativação. exemplo, e faz um evento, faz um... E é super legal, porque isso você encabeça uma situação que a sua comunidade começa a se envolver no ecossistema que você criou. Então você trabalhou com eventos. Sim, eu era. Meu pai até falou, meu pai fala muito isso. Ele falou assim, filha, você quis trabalhar com festa pra, sabe, ter carta branca pra sair de casa e aproveitar. Eu comecei com evento também. Eu trabalhei no Rio, inclusive. E é uma escola, né? Evento, Você evento... lidar com gente bêbada é a maior escola que tem. É que, na verdade, tipo, o que eu acho mais especial é que naquela época, pelo menos o Brasil, né, São Paulo, eixo São Paulo e Rio, estavam vivendo fases muito legais de evento. Você tinha todos os tipos. Você tinha grandes marcas de evento surgindo, Réveillon em todos os lugares, até mesmo artistas grandes vindo pra cá. Então, assim, eu falo, um final de semana normal de 2017 até 2019, você tinha 10 eventos. Sim. O Rio era muito forte também. Tinha muita festa. Eu Muita. trabalhei numa startup de tecnologia um pouco antes de entrar na Live. E eu era gerente comercial. E eu trabalhava no Rio. Então eu peguei toda aquela fase, assim, das festas, juro, desde o carnaval, Réveillon, feriado, marcas das grandes agências, né? Que hoje acabam, por conta do mercado ter desacelerado bastante, mudaram um pouco sua forma de negócio. Mas assim, essa foi minha escola basicamente até 2018, quando eu falei, não, quero abrir minha agência. E abrir minha agência de ativação. Então eu trabalhava com bares, restaurantes, casas noturnas para fazer ativação, todos os tipos. Porque eu queria realmente entender a marca, entender marca quando eu digo tipo um restaurante, e entender o que as pessoas que frequentavam queriam consumir e positivar os produtos que tinham contrato. E aí foi assim, eu vivi uma era de ouro, 2018, 2019, e aí veio a pandemia. E meu negócio. Não, por água abaixo. Água abaixo. E eu lembro até hoje, né? Gente, era 25 de março, se eu não me engano. Eu liguei pro meu pai desesperada. Porque assim, quando O meu saiu. trauma é 16. De março? É. Foi um dos. Calma aí, foi logo depois do carnaval, não foi? Foi. Que começou realmente a surgir os casos. Porque eu trabalhava com um evento também. Não. E eu lembro que assim, eu tinha fechado todos os feriados, inclusive eu tinha acabado de assinar o contrato do Réveillon. E aí, nisso, começou o pessoal a ligar, não vai ter mais, cancelar. Eu comecei a entrar em desespero. Depois de umas 2 semanas, eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu não sei o que vai acontecer. Aí ele falou, filha, relaxa. Relaxa, daqui... Eu já fiquei sabendo, daqui 3 semanas tudo vai normalizar. Meu pai também não sabia. Acho que tava tentando ali me confortar e também não acreditava que ia ficar tanto tempo. E aí, moral da história foi que foi 2020, 21 e 22 foram anos muito desafiadores para mim. Porque eu tive que remodelar meu negócio, então meu negócio saiu do físico e virou digital. Só que diferente, né, de pessoas que já estavam muito estabilizadas no digital, eu não tava. Eu era sempre o meio, né, Cara, quem tava no digital. no digital se estabelecendo, estabelecido, porra, explodiu. Com uma mínima estrutura. Explodiu. Com a câmera e um ring light. E 4 vídeos já postados. É isso. Só que eu não tinha isso, e eu também não tinha essa visão de, bom, como que eu vou me tornar essa persona? Não tinha, eu só fazia estratégia. Sempre fui estrategista. E aí, nisso, o que aconteceu foi a correria conta moeda para resolver e tal. E a parte mais louca que muitas pessoas não sabem é que eu me juntei com o Henrique, no caso, meu marido, 1 mês antes da pandemia. E ele, produtor musical. Então a gente sofreu uma situação que ambos trabalhavam na noite e ambos perderam o chão do dia pra noite. E aí é o que minha sogra fala, né? Menos com menos deu mais. A gente começou a, sabe, ter que se reinventar na dor, na dificuldade máxima. E aí eu transformei minha agência digital, trouxe meu irmão como meu sócio e o Henrique começou a fazer outro lado, outra vertente de produção, até mesmo tipos de clientes. E aí nisso eu fiquei 2 anos nessa história.
Quando eu percebi... Com a agência no digital. Com a agência digital. Então, eu fazia ativações, criava eventos, fazia campanhas digitais. Mas, Então você meio que conseguiu surfar aquela onda de live. um pouco, consegui. Porque tinha muita ativação. E aí, nisso, eu criei um projeto para mulheres empreendedoras na época, só para reunir mulheres naquela situação. Mas, assim, eu não tinha achado ainda o que eu queria. Sabe, parece que não tava... Sabe, parece que não tinha sintonia. E aí foi quando eu lembro que eu entendi que o próximo passo, principalmente falando de moda e negócios, etc., eu já via que eu tinha uma decisão a tomar, que eu via que meu negócio já tinha acabado, meu negócio desse lado de trabalhar em bar, em festa, etc. Eu via que já tinha chegado uma validade pra mim, até por conta da minha vida pessoal e também de uma outra situação que... Ah, cara, porque enche o saco esse negócio de festa. Não, chega uma hora que, assim, eu já tava numa outra vida. Então, assim, e o fato de eu ter tido a pandemia, eu perdi o ritmo. Todo mundo perdeu. Então, eu comecei a perceber que eu queria uma outra coisa. Começar do zero. Mas eu também tinha agência. Então, foi quando eu comecei a entender que se eu criasse um case para justificar para as pessoas que eu sabia fazer estratégia, eu ia conseguir vender meu produto muito melhor na agência. E aí, nisso, isso ficou guardado. E aí, do outro ponto, foi quando eu comecei a ver um movimento na moda de novas influenciadoras entrantes vindo do TikTok. Então, o mercado da moda, que é sempre... Moda, beleza. Sempre era muito restrito a grandes influenciadoras do Instagram que vieram, né? Da época de blogs. Malu Borges? Essa turma da nova geração, que eu chamo, que é tipo Malu, Lelê, Lívia, Jordana, que vieram de outras plataformas, no caso do TikTok, que estava bombando, e conseguiram se estruturar no Instagram, que é a rede principal. E aí eu falei, bom, tem um caminho ali, mas quem me deu o passe de ouro foi Menteada. Eu já falei isso algumas vezes. Menteada com 12 anos, juro. Isadora, que agora é mulher, dona de si, né? Já tá na maioridade? Quase. Não, esse dia ela falou um negócio pro meu marido, foi muito engraçado. Conto pra vocês depois. Mas, basicamente, ela tava naquela fase, tipo, dos 12, assim, 11 pra 12. E ela chegou pra mim e falou, por que você não posta suas coisas de moda no TikTok? Eu, assim, Porque você sempre gostou, então. sim. Você sempre pesquisou e tal. Sim. Tanto é que o meu pai fala uma coisa, né? Um dia eu vou contar pras pessoas do que você fazia. Eu amava moda. Sempre tive uma correlação muito próxima. Sempre acompanhei tudo, mas eu não me via profissionalmente. Sabe quando a gente vai fazer vestibular? Era tipo eu com o relógio. Eu sempre gostava, mas eu não sabia como que eu ia trabalhar com aquilo. Como se começava? E a moda sempre foi muito categórica em termos assim de profissão com faculdade. Então, se você faz faculdade de moda, você vai ser estilista, diretora criativa. Eventualmente, você pode trabalhar no negócio, mas é muito mais focado pro lado criativo. E eu nunca fui lado criativo. Eu sempre fui lado um pouco racional, mas estrategista. Então, por isso que a ADM... Eu lembro que minha primeira aula de empreendedorismo, eu falei... Acertei em cheio. Eu tive empreendedorismo e a seguinte foi fusões e aquisições. Falei, é isso que eu quero. Trabalhar com negócio. E, claro, em outras indústrias, né? Falei, moda vai ser aquela coisa que vai ser um hobby que eu amo, que eu acompanho, que eu compro roupa, mas não vai ter um espaço profissional. E aí, nisso, eu comecei a ver novas formas de conteúdo, sempre tive essa proximidade. Falei, quer saber? Cheguei pra Menteada e falei, como que a gente faz? A Isadora falou, relaxa. Com 12 anos. Não, porque ela nasceu com o TikTok, né? Sim. A turma dela viu o TikTok começar e ela era muito fã de K-pop. Cara, deixa eu falar uma parada. A minha sobrinha tem 12. A minha mulher tem 30. Aí tem essa série que tá rolando agora. Qual? Do Conrad, sei lá o quê. Conrad? Que é tipo o Crepúsculo da nova geração. Qual é o nome? Putz, não é... Eu ia falar... Nossa, eu tô vendo a capa daqui. Eu tô vendo a capa do... Tem dois garotos. Sim. Não sei agora, mas eu tô vendo a capa tá na minha Enfim, mente aqui. Aí a Laís foi falar com a minha sobrinha, a Valentina, ela falou... A Valentina meio que desdenhou da série que as amigas da Laís estão, tipo, enlouquecidas. Falei, cara, então tá errado, né? Tá rolando alguma coisa Tá aqui. rolando alguma coisa. Tipo o negócio daquela capinha que você falou outro dia. Então, mas aí o que acontece, né? Tipo, Desculpa te cortar, não, mas eu imagina, lembrei a disso. Isadora tava naquela fase de K-pop. E imagina, eu vou dar um exemplo, né? Eu tive a minha fase N-Sync. Então eu sei o que é você ter essas fases de tipo bandas e tal. E é muito específico. K-pop, tipo música coreana, é muito específico. Então, assim, ela tava nessa fase e esse mundo no TikTok era um outro mundo.
com muita informação, com muita coisa acontecendo. E ela me mostrava. Vídeos mais longos também, não Não, é? de tudo. Era vídeo de gente dançando, vídeo das bandas dançando, vídeo de seleção, vídeo de clipe. E assim, eu vi os números que essas bandas batiam, era coisa assim, astronômica. Depois eu fui entender o movimento K-pop e realmente a dimensão que é. Né? E aí o que aconteceu, o que a gente tá vendo hoje, por exemplo, no mundo beauty, o Korean Beauty. Né? A gente tá vendo muito marcas coreanas chegando com tudo em mercados como os Estados Unidos, até mesmo no Você Brasil. compra no AliExpress, na Shine Em e tal. todos os lugares. Hoje a liberdade de você chegar lá, você tem milhares de opções. E aí também tem agora a praticidade dos aplicativos chineses. E aí nisso, eu lembro que, juro, Bernardo, foi a virada de chave. Ela colocou um vídeo dessa banda cantando parabéns. 1 milhão de pessoas assistindo em tempo real. Eu falei, não é possível. Ao vivo? Ao vivo, ao vivo. Aí eu falei, chama Blackpink, que inclusive saiu do comentário. Falei, Isadora, é isso, vamos criar. Vamos descobrir como faz esse E ela TikTok. morava com vocês? Não, Isadora mora com a mãe dela, em Ah. Santos. Mas ela vinha. De vez em quando ela de vez em fica, quando. aí fica um tempinho. Sim, Tá. nessa época ela tava tendo férias, ela não tava tão adolescente, então ela realmente ficava em casa, assim, mais tempo. E aí foi quando ela falou: Meu, você tem que falar das coisas que você sempre fala de moda. E naquela época eu tava tendo o Met Gala, que é o evento mais importante da moda, do Metropolitan Museum e tal, que é só. A gente é um dado importante pra gente falar dos relógios do Sim, que Met agora. Gala, Oscar. Agora tá rolando um super momento assim. Quem é do mundo dos relógios sempre fica analisando os convidados. A gente analisa a roupa, né? Roupa, a narrativa, a história, as joias, essa construção. E ela falou assim: por que você não me explica o que você me explicou sobre o Met Gala? Aí eu falei: bom, tem uma questão aqui. Eu sempre fui muito de explicar as coisas para as minhas amigas, explicar os movimentos, explicar ali o que tá acontecendo. Vou criar. E eu tive uma situação que eu tentei fazer um vídeo, não deu certo. Fiquei no estresse, revoltada. Aí eu voltei uma semana depois. Ah, mas é sempre assim. Fala, ficou uma bosta, vai. É horrível, não vou fazer. É. Aí eu tive esse momento, e aí depois eu voltei e falei, não, vou fazer. Vou gravar esses vídeos. Naquela época eu tinha um Instagram com 15 mil pessoas, 15 mil seguidores que acompanhavam muito essa minha vida social. No meu TikTok eu tinha 80 seguidores. Família, amigos. 80. 80. Aí eu falei, o meu cachorro, o Kobe, que é mais velho, tinha acabado de chegar. Meu marido saiu pra tocar. E aí nisso eu falei, quer saber, eu vou gravar 3 vídeos do jeito que eu sei, tela verde, vai ser isso. Gravei o primeiro vídeo, estratégia da Chanel, Coco Chanel com perfume número 5, que foi muito groundbreaking na época, né? Ela quebrou alguns códigos sociais pra lançar o perfume. Depois eu juro, foi uma questão assim, tipo, 1 hora, 3 vídeos e só mudei a blusa. E aí o segundo vídeo foi sobre a criação da Yeezy, marca do Kanye West, de roupa e tênis, que depois Adidas também. ele assina com a Adidas depois com os tênis. E por fim que eu fiz meio que uma polêmica, que eu falei que a Kim Kardashian ia ser campanha da Balenciaga. Ela nunca tinha sido e ela estava aparentemente se esforçando para ganhar ali uma questão de notoriedade com a marca, essa garota campanha. E foi? Foi. Tipo assim, 2, 3 meses depois. E aí eu lembro que meu primeiro vídeo bateu 1.000 views. A última vez que eu tinha tido 1.000 likes no Instagram era, assim, anos. O meu segundo, 1.300. E meu terceiro deu 30 mil em 3 dias. Cara, mas foi exatamente assim com o relógio. Eu falei. Aí o segundo bateu, tipo, o terceiro bateu, tipo, 60. Eu falei, caralho. Achei. O universo. Eu falava, universo, me dá um sinal que o resto eu resolvo. Só um sinal. Inclusive o Jacob Benco amarelo. Sério? O Fancy Diamonds. Que era relógio, sei lá, 50 milhões de dólares, um negócio assim. E sabe que o meu primeiro vídeo de 1 milhão foi sobre joias. Foi o meu 11º vídeo, eu falei sobre um casamento. Porque, tipo, as pessoas que não são do mundo não têm noção do que... Das de cifras por valores trás, que pode chegar. Então, tipo, pô, uma Taylor Swift botar um colar da Tiffany, é um colar de, tipo, 30 milhões de dólares. Sei lá. Harry Winston. Harry Winston, Graf. Pô, Graf é tipo o Jacob Benco dos diamantes. Sim. Né? Não, e aí o que aconteceu foi quando eu comecei a explorar esse mundo. E aí eu comecei a trazer mais as notícias que eu queria falar de uma forma de história. Então, no começo eu falava muito sobre história de alguns movimentos. E depois, quando a engrenagem começou, eu fiquei muito satisfeita e acho que até realizada, muito feliz, que eu comecei as pessoas falando, Teté, mas aconteceu isso no mundo dos negócios, comenta.
E aí hoje eu já comento sobre tudo. Então, desde movimentações de companhias, por exemplo, até novas entradas de marcas internacionais do Brasil, tudo que é varejo. E aí agora eu tenho um mundo um pouco misturado, que ao mesmo tempo eu falo muito sobre moda, trago um pouco de beauty também, e dentro disso tudo comportamento. E o luxo vai navegando pela Por esse mundo, moda, sim. É que, na pelo verdade, beauty. o luxo sempre foi a premissa do meu conteúdo. Então, eu sempre falei, por exemplo, de movimentações de grandes conglomerados de luxo, de marcas de luxo, de lançamentos de marcas de luxo. Então, assim, acaba que o meu varejo teve esse. Quando falar de varejo de comportamento, acabou tendo mais a ênfase do luxo, que também é da onde que eu vim, né? Eu sempre trabalhei ou em corporate ou com bebidas mais premium, e o luxo só fez mais sentido na moda. Tá, deixa eu organizar meus pensamentos aqui, porque tem algumas vertentes. Você falou de conglomerado. Então você vê a LVMH, por exemplo, que Louis Vuitton Uhum. e bebida. Sim. Por que que tem essa movimentação tão forte do Arnaud de entrar na relojoaria, seja via Tag, Zenith, aí compra tudo da Fórmula 1 e bota patrocínio ali. Como você interpreta isso? Então, primeiro que a LVMH é assim, ele é um conglomerado muito agressivo. E eles querem estar sempre em primeiro. E a coroa do luxo é a coroa mais desejada do mercado. É só a gente ver o quanto a Hermès, por exemplo, em termos de bolsa, ela detém a grande coroa de louros. Porque ela tem uma operação ultra rentável, ultra positiva, A grande coroa de louros. 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 Tá. Então, assim, uma Birkin da Hermès é a bolsa sonho. Só que a operação da Hermès também é muito lucrativa. Então, o que acontece é a Hermès cresce 10% ao ano, tipo, 15% ao ano. Que isso? É, realmente, assim, é absurdo. E com um reajuste de valor, é assim, maior ainda. Então, assim, todo ano também, a mesma forma como os relógios reajustam os valores. E essa coroa de louros do luxo, o Bernard Arnault, ele é muito determinado a conseguir. E ele consegue em diversas situações. Então, quando a gente fala da moda, por exemplo, Louis Vuitton acabou de lançar uma linha de beauty e é a mais cara do mercado. Um batom Louis Vuitton, que acabou de ser lançado semana passada, custa $150. O da Hermès, que já é uma precificação alta, é 83. Então isso é uma estratégia de tipo. De você conseguir escassez de você conseguir escassez, atenção e exclusividade de um público ultra high, que está disposto e tem um poder aquisitivo para comprar. Então, o que acontece é que a LVMH, no mundo de relógios, ela tem um problema, Enorme. porque ela não tem penetração. Tem uma maioria das marcas que não estão no grupo são as marcas mais consolidadas, que têm maior holofote, que têm maior prestígio. Então, ela tem que comer pelas beiradas. Uma vez eu discuti com uma seguidora por causa de um relógio da Louis Vuitton. Por quê? Porque o preço de lista dele é R$200 mil. Tá. Lançou R$200 mil. Tá na loja R$200 mil, ou 20 mil euros. Só que tem algumas marcas que a gente não vai pelo preço de lista. A gente vai pelo preço de mercado. E a gente falou que era R$90 mil. Ou 115, sei lá, alguma coisa assim. Ela ficou puta. Falou, não é 200. Eu falei, o preço normal é 200 mil, mas ninguém paga 200 mil. Porque Você tem um mercado secundário. não vai pagar. Você vai perder dinheiro. Aí eu mandei os prints do Crono 24. Tá aqui, ó. Bernardo trouxe recibos. 90 mil. Aí ela, não, é 200. Mandou o print lá da loja da Louis Vuitton e parou de responder e me deu uma follow, assim. Falei, cara, tá bom, vou discutir com o maluco. Não, mas o que acontece é que, por exemplo, pro Bernard Arnault, ele quer ser a Richemont. E tem um lance de fãs assíduos de Louis Vuitton. Sim, mas na relojoaria, eles perdem muito a concorrência. Muito. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que... Primeiro, o Bernard Arnault é muito famoso por fusões e aquisições, na verdade, aquisições agressivas. Então, ele compra, ele vai comprando porcentagens até ele ter ali a governança corporativa ou até mesmo ter a parte majoritária. Fez isso diversas vezes, mas também ele é muito bom em timing de vender. Então, no mundo da moda, por exemplo, ele comprou a Off-White do Virgil Abloh. É Virgil Abloh? Off-White? Pô, vou de obra, pica. Não, eu sabia que às vezes ele comprou, streetwear, né? Comprou e fez uma super negociação. Na verdade, 50% da Off-White era da Louis Vuitton. Inclusive, o Virgil Abloh fala que ele deixou um legado tão estratosférico que o Pharrell, coitado,
Não, coitado não. Não, mas eu posso te explicar isso. Mas assim, basicamente, tipo, é muito difícil quando você pega um cara como o Virgil Abloh, que ele era múltiplo. E ele ensinou muito a moda a ser multidisciplinar. Em termos assim, tudo. Isso também eu acho que é até uma escola que ele teve do Kanye West. Então, assim, você é múltiplo. Então, o Virgil Abloh inseriu numa marca de luxo como a Louis Vuitton, que até então você pensa que ela é mais rígida em termos de tudo, sabe? De arriscar, de criar e etc. E ele meio que abriu. Ele já veio do mundo streetwear e abriu os ares da Louis Vuitton Homens para ter uma nova visão de homem, do luxo, do streetwear de luxo, de você ter essa interseção em várias indústrias, em vários setores. Então, por exemplo, o Bernard Arnault, ele foi um dos primeiros acionistas, né, da Off-White. E também quando a Off-White perdeu o protagonismo, porque o Virgil, né, acabou indo embora e o Ibi Camará meio que transformou a identidade da marca, ele vendeu. Mesma coisa com a Stella McCartney, que eles tinham uma joint venture e ele acabou esse ano, né, em 2025, vendendo para ela mesma a participação. Então ele é muito agressivo. E no mundo dos relógios ele não tem entrada, então ele precisa entrar onde o público do relógio tá. Fórmula 1. Que foi agora, né? Agora, como que ele conseguiu, depois de 10 anos de Rolex, entrar com um LVMH? E agora é tudo Louis Vuitton. Mas a parada da Tag é que ele pegou uma marca que já tem essa... um certo público. Não, e tem um conhecimento baita público, tem um baita conhecimento de marca, mas a Louis Vuitton, relógios, ela não... Não, mas nenhuma das marcas que ele tem... não engaja. Ele não tem... É que nem, por exemplo, a linha de acessórios Gucci, a linha de acessórios Fendi. Você tem relógios ali, mas não são proeminentes no mercado a ponto de falar, não, tá competindo, sabe, com os grandes players. Então, assim, o que acontece é que ele... Como que ele faz? Como que ele consegue market share? Comprando as oportunidades que ele tem. Ele comprou a Tag, e aí ele tá agora é o filho dele, né, que virou o cada head. hora muda. Né, o que acontece? Os filhos, eles são designados para áreas. Nem sei quantos filhos são 2, 5. 3. São 5. Eu achava que eram 2. Não, são 5. E aí um dos filhos agora assumiu essa vertente, então a ideia é que realmente comece um investimento ali para ver quais marcas têm oportunidade para comprar, para criar esse market share. Mas assim, nem se compara a distância que ele está ainda nessa indústria dos maiores grupos. Tem muito chão ainda. Não, tem muito chão. E eu fiz até um vídeo sobre isso, que a galera que é entusiasta mesmo, que gosta de relógio, torce o nariz para Montblanc, torce o nariz para os relógios da Hermès, torce o nariz para os relógios da Louis Vuitton. A Louis Vuitton já tem uma Amazon de relojoaria, tipo, 20 anos, chama Atelier du Temps. Não consegue virar, faz umas complicações, tipo spinning time, jumping hours, que são umas complicações de... Tipo, inovações nesse mundo. Não chega a ser uma inovação, é uma complicação. Então, tudo que é diferente de hora, de segundo, minuto e hora, é uma complicação. Entendi, ele faz no maquinário uma complexidade. Data é uma complicação. Então, calendário perpétuo é uma complicação. Entendi. Então, as formas que as horas são exibidas, dependendo de como for, é uma complicação. Então, ele tem o spinning time, que cada ponteiro falando, tem o Louis Vuitton ali, então cada ponteiro é uma letra, e quando chega na hora, ele vira e revela a hora. Aí vira a próxima. Relógio, sei lá, 500 mil, 600 mil reais. Só que você compra, o negócio derrete. Porque ele não consegue fazer com que aquilo... perdure. Gere... Não é nem engajamento, é desejo... relevância no mercado. Para além dos fãs assíduos de Louis Vuitton. E outra, a Louis Vuitton, pra mim, é uma marca que é muito complicado você colocar nessa corrida, porque qual que é a vertente mais bem sucedida da Louis Vuitton? Acessórios femininos. Sim. E acessórios femininos é bolsa e acessórios no geral. Então, vestuário nem é um protagonista. Então, por isso que, na verdade, quando o Pharrell, depois de um ano ali desse ato do Virgil, assume a Louis Vuitton, o grande papel dele é como se tornar a linha masculina uma linha de mais apelo, mais desejo, mais boca do povo, né? Mais engajamento em rede social. E também brincar, vou colocar assim, com essa questão de tipo, como também construir o perfil masculino para comprar bolsas, itens mais caros. Mas ele tá conseguindo, não? Sim, muito. Ele tá conseguindo? Muito. Achava que ele tava
No início ele tava deixando a desejar, ou não? Não, nunca. Na verdade, ele sempre. Desde que ele entrou, ele foi Não muito acompanhou comparado no mercado. Com o Virgil. Sim, na verdade é aquela história, né? Quando você assume um trono de alguém que não foi tirado, foi natural, foi embora naturalmente, você tem realmente uma responsabilidade muito grande. É o triplo, né? É a mesma coisa quando o Karl Lagerfeld. Quando o Karl Lagerfeld foi embora da Chanel, em meios naturais, né? Faleceu. A sua sucessora foi uma pessoa criada por ele durante 25 anos. Cara, inclusive tem um Aldemar Piguet do Karl Lagerfeld que é um absurdo. Ele era um grande Tá amante. no museu. Não, e assim, essa sucessão na moda é muito complexa, traz muita responsabilidade, porque o diretor criativo, ele é o grande maestro da ópera. E ele tem capacidade de fazer com que essa ópera, que é um negócio bilionário, cresça, ou ele também pode criar situações muito complicadas para o negócio, em termos de uma coleção que não emplacar, uma coleção que não foi bem nas críticas. Então, quando o Pharrell entrou, ele transformou a Louis Vuitton Homens num espetáculo. Com música, com arte, com celebridade. Então, assim, ele soube muito bem, né, esse lado mogul dele, trabalhar a moda que ele já tinha trabalhado. O Pharrell tem uma relação com moda muito ampla, né? Tem uma marca junto com o Nigo, que é o diretor criativo da Kenzo. Inclusive fez coisa com a Adidas, né? Já, Human Race. O Human Race. Então, assim, não, e outra, fez uma colaboração com a Louis Vuitton há anos atrás. Então, ele tem realmente ali um relacionamento. Só que uma coisa é você ter um relacionamento, outra coisa é você ter a responsabilidade. Que não é uma responsabilidade só da moda, mas é uma quase acionária também, né? De você fazer com que a ação valorize. Então, assim, hoje ele tá realmente... Ele é o showman da Louis Vuitton. E eu acho que o Bernard Arnault colocou ele nessa posição justamente para ser esse movimentador de cultura. Porque o que vende hoje é você movimentar uma cultura. É a cultura do desejo, do apelo, do status. O Pharrell faz isso muito bem. E agora ele tenta fazer com as outras coisas dele, né? O que na verdade o que as pessoas às vezes não sabem. Mas, por exemplo, Bernard Arnault, pessoa física, é acionista da Hermès. Ah, eu não sabia. Ele tem algumas ações ali. Tem pouco. De uma forma silenciosa, então é bem provável que ele tenha também... É mercado aberto a Hermès ou é familiar? Não, familiar. Porque, tipo, a Rolex é uma organização, Como né? que é? Foundation, não é? Uma fundação, não é? É uma fundação, isso. Então, assim, ele tem ele tem ali Uma fundação. um investimento, sabe, simbólico. A Rolex não precisa abrir número pra ninguém. Sim. Tipo, eles fazem o que eles querem. E eu adoro esse mistério / negócio milenar. Tipo... O que eles querem fazer? Transparência, zero. Zero. Fazemos. Quantos relógios fazem? Não interessa. É tudo no... Tanto é que Hermès, as pessoas só especulam, né? Como as coisas funcionam. Porque é familiar. Na verdade é um trust fechado. Então só pros acionistas que estão ali. Sim. E como é que é a sua relação com o relógio? Você? Eu sou uma pessoa que... Que a gente tava falando no início, né? Relógio feminino e tal. Relógio feminino. Não, eu falei pro Bernardo, eu tenho certeza que você não sabe das tendências. Não, relógio eu sei. Não, das mulheres. Porque Não, rola uma... do relógio das mulheres eu sei. Olha ele! Eu sei. Porque assim, tá rolando pulseirismo agora na moda. Tá. Então as mulheres gostam do relógio que é pulseira. Banoir. E o que, assim, eu sempre fui uma pessoa que acompanho, sempre tive uma grande curiosidade com histórias como Richard Mille. Tipo, da onde surgiu isso, né? Então, uma marca relativamente nova, conquistando o mercado praticamente de 100 anos, né? Muito mais. E assim... E eu confesso que quando tem aquelas threads, né? Tipo, relógio do Jay-Z no Super Bowl. Eu acabo acompanhando. Mas também por conta... Assim, também quando tem protagonismo de mulher. Então, mulheres que usam relógios muito proeminentes. Você fala, nossa, eu tava até comentando com o Bernardo agora, que esses dias eu tava vendo a publicação. Tipo, confira a coleção da Georgina Rodrigues, mulher do Cristiano Ronaldo. E ela investe muito, né? Em relógios com diamante, cravejados. Então, assim... Inclusive, o Cristiano Ronaldo deu um diamante pra... 20 quilates. 7 milhões de dólares, né? Eu acho que foi 4 milhões de euros, né? Tipo, é desse tamanho. Não, surreal. Mas sabe que tem a fofoca, né? Que aparentemente é igual o da Lauren Sanchez do Jeff Bezos. Ele viu o Comprou. ele viu e mandou fazer igual. Acho que da Georgina é um pouco maior. É que a Lauren Sanchez tem 2. É que no mundo feminino, o negócio do anel de noivado é como se fosse os relógios ultra raros. Então, assim, todo mundo fica por trás. Agora, a Taylor Swift acabou de ficar noiva. Já saiu o anel dela? Já tá em todos os lugares. Ah, ela me mandou hoje, só que eu tava vindo pra cá. Mas é que da Georgina Rodrigues foi, assim, sem precedentes, né? E, enfim, então, os relógios femininos. Tá. E como é que isso permeou a sua vida?
Ou foi uma coisa recente que você foi Não, primeiro que acompanhando? meu pai sempre gostou, mas meu pai não tinha um gosto, vou colocar assim, ele já teve Bolova, Tag, ele é mais assim, sabe, pai. Pai nessa. Meu pai teve uma fase do golfe, e quando o Tiger Woods era garoto propaganda, meu pai só pensava nisso. E aí nisso eu conheci pouco. E aí foi quando meu marido entrou na minha vida, e meu marido é super aficionado. E aí meu marido fala: tá vendo esse Aldemar Piquet? Tá vendo esse Patek? E eu acabei unindo o meu gosto por estudar um pouco dessas marcas. Então, assim, por exemplo, eu tava até conversando com ele, né? Esses dias eu vi o Jay-Z com o Aldemar Piquet. Eu falei, gente, que incrível. E aí o Henrique assim, ó, mas eu vou te mostrar a Jacob Co. E aí agora a Jacob Co tá em todos os lugares das redes sociais. Todo mundo, eles têm uma super estratégia. Eu falei, gente, esse cara é brilhante. O Jacob Arabo, ele é do Uzbequistão. Ele chegou em Nova York, assim, acho que meio que com nada, e construiu um império. Surreal, né? Mas a estratégia dele é fazer coisas que chocam. Não, mas hoje, se você for pensar na teoria da rede social, que a atenção é a sua maior moeda de troca para o engajamento, esse cara descobriu o elixir dos deuses e construiu uma baita marca. E sabe uma das coisas que eu acho mais interessante dele? Que ele conseguiu também romper essa história dos relacionamentos com pessoas inacessíveis. Então ele cria os relógios, cria um conceito por uma pessoa que, por exemplo, nunca teria ele como primeira opção de compra. Tipo, Eu tava vendo, sei lá, ele fez um vídeo com todas as pessoas que ele deu um presente. Ele pegou, acho que uns 15 atletas. Todos ganharam. Tipo, Tom Brady, Cristiano Ronaldo, próprio Vinícius Júnior. Neymar. Neymar tem alguns. Será que porque eu não sei o vídeo, mas enfim, tipo, ele pegou 10 pessoas gigantescas no mundo, deu os relógios e fez todo aquele vídeo do unboxing, dos caras ficando super felizes. Acho que Conor McGregor. Conor McGregor. E aí nisso, em todo aquele momento, aquela extravagância, você fala, não, peraí, eu preciso ter um relógio desse cara também. E aí você pensa, né, tipo, olha a estratégia, e aí começa a conta, da onde que veio esse investimento. Então, com certeza, para você ter um vídeo como esse e dando relógios tão caros, né, e tão valiosos no mercado, você tem uma estratégia ali de liquidez muito grande. Porque você tá dando um relógio para um cara, Mas você vai provavelmente o cara não tá cobrando para aparecer, o custo de produção daquela peça para ele num vídeo desse se paga sim. Então, como você analisa ele em termos de tipo, ser um entrante novo numa indústria milenar? Eu não sou fã da marca. Isso todo mundo sabe. Corte polêmico. Eu não sou fã de Jacob Co. O que o cara fez é aquilo que você falou. Pô, o cara é um gênio. Ele faz peças de microengenharia impressionantes. De relojoaria impressionante. Então ele tem dois. Um do Scarface e um do Godfather. Que é uma caixa de música. Eu acho que eu vi já. Quem que ganhou esse da Godfather recentemente? Eu acho que foi o Vini, talvez. Eu acho que foi. Eu não tenho certeza. Tem o Cassino. Eu gosto do Cassino, que é o que é uma roleta. Que você gira a roleta. Tem o Astronomia, que tem... Só que, cara, são relógios gigantescos. Tipo, 48 milímetros. Uma obra de arte. Que custam uma fortuna e que derretem no secundário também. É isso que eu ia perguntar. Como que é o secundário? Tipo, os normais, o Epic e tal, eles derretem. E aí você tem alta joalheria. Então tem os Billionaire, que são pulseiras inteiras de diamantes enormes, fancy diamonds e tal, que ele faz o setting ali pra ficar um relógio de 10 milhões de dólares. 18, 20. Então, Ele engrossa o caldo. Mas esse ele não... Eu acho que ele não dá pra ninguém. Ele... Vende. Teve um que apareceu que foi o Romero Brito. Aí os caras nos comentários, por que o Romero Brito tá com um relógio de 20 milhões de dólares? Pô, porque ele é amigo do cara, ele deve ter usado em algum evento. Só que quando aparece lá no spot, as pessoas acham que as pessoas são donas dos relógios. E não necessariamente. Então, tipo, tem vários embaixadores de marca que aparecem em tapete vermelho, assim como as famosas que são produção. Então, vestido da Dolce & Gabbana, colar da Tiffany, da Cartier, por aí vai. O Barry Keoghan, por exemplo, é da Omega. O Iron Man, qual é o nome dele? O Tony Stark? Não, não. O Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr. é da Jaeger LeCoultre. Então, são embaixadores. Sim. Que é uma estratégia muito utilizada pela moda há milênios, né?
Só que parece que o mundo da relojoaria descobriu tem uns 25 anos. Nos anos 2000, assim. Mas eu acho que, primeiro, o mundo masculino tem uma questão muito específica, que tem uma certa limitação em garotos propaganda. Vou colocar assim. No mundo feminino... Só um minuto, eu preciso fazer uma correção. A Rolex usava muito isso com... desde o início, com conquistadores de alguma coisa. Atletas. Não necessariamente. Movie stars. Exato. Então, na verdade, o que acontece... A gente até tá vendo esse movimento também na moda de novo, que os grandes embaixadores, garotos campanhas, são pessoas muito proeminentes no mundo. Então, são vencedores. Por exemplo, a Lacoste acabou de lançar uma coleção, uma jaqueta única e exclusiva pro Djokovic. Então, o que acontece? Você pega essa pessoa que tem uma super relevância naquele nicho, que tem adoradores, não só relevância no nicho, mas no mundo, que tem adoradores de todos os tipos, e aí você coloca ele proeminente como o rosto da marca. A moda faz isso desde o episódio 1, dia 1 do episódio, módulo 1, o módulo 1 do curso. E quando a gente fala no mercado masculino, é um pouco mais limitado, porque não tem tantos garotos propagandas. Então, geralmente, acaba até que está acontecendo isso, o envelhecimento de atores. O melhor exemplo é Brad Pitt na Fórmula 1. Não tem outro garoto que tem os seus 30 e poucos anos, que conseguia... Tudo bem, não é a narrativa do filme, mas a gente está vendo esses grandes atores trilhando ali os seus 50, 60, e a moda não tá se reinventando. O Barry... Keoghan. Como se fala? Keoghan? Keoghan. É que nem o que ele fez também... Nem sei qual filme ele fez. Não, ele fez Saltburn, ele fez alguns, junto com o Jacob Elord. Então, tem o Austin Butler, que é o novo agora Elvis. Então, assim, você tem uma reciclagem, mas essa geração, ela não impacta o comprador. Os grandes compradores que realmente fazem as receitas das marcas. Então ainda tá tendo essa reutilização, sabe, de garotos. E o garotos propaganda, quando eu digo, tipo, essa persona, sabe, o modelo de campanha. Então eu vejo que também, eu acho que agora a moda e também a alta relojoaria vai começar a trazer esses novos entrantes. Já tá trazendo, na verdade, já faz um tempo. Mas assim, de uma forma muito mais ampla do que a moda. A moda você tem, por exemplo, uma campanha. Você tem 10 tipos de mulheres diferentes. Porque ela sabe que ela precisa comunicar para 10 tipos. O mundo masculino não tem. O mundo masculino tem 2. Numa mesma campanha que o feminino tem 10. Sim. Então você tem o mais velho e o mais novo. Pra você tentar pegar essas duas pontas. Então, assim, eu acho que a moda masculina, até por conta do interesse dos homens em moda, beleza, joias, skincare, o que for, tá começando a correr mais. Inclusive, o mercado de moda masculina é o que mais cresce. Entendi. E aí eu faço um paralelo com, exemplo, Patek Philippe. Assim, as duas grandes casas da relojoaria, Patek Philippe e a Audemars Piguet. A Audemars Piguet tem um marketing super agressivo, tipo, faz collab com o Travis Scott. E outra, eventos em todos os lugares. Eu tava acompanhando, acho que você não sabe disso, eu tava acompanhando uma das minhas influenciadoras favoritas. Já sei o que você vai falar. O quê? Continua. E ela tava no evento na Itália da Audemars Piguet. Carol Bassi? Não, ela é... Carol Bassi é friend of the Brands. Friends of the Brand. Não, chama Tamara Kalinick. Ela mora em Milão hoje. Ela não é brasileira? Não. E aí nisso... E, por exemplo, tem esses eventos aqui em São Paulo, aqui no Brasil, mas nem se compara como a gente tem essa assiduidade desses eventos na Europa. Não, essas marcas que, para entrarem no Brasil, elas têm que pagar um imposto estúpido. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo ativações. Porque o cliente que paga 600 mil num relógio, ele vai para os Estados Unidos todo ano, 5 vezes por ano, ele vai para a Europa 4 vezes por ano. Então ele compra lá fora. Sim. Ele tem apartamento lá fora. Ele tem residência fiscal lá fora. Mas ele veio pro Brasil, entendeu? A filha dele, a família ainda estuda aqui, sei lá. Sim. Aqui não é necessariamente o lugar de compra. Ele acaba sendo cativado muito pela diversidade de opções lá fora, que a gente sabe que tem muito mais. Essa história da influenciadora internacional é que, por exemplo, já se faz muita ativação com grande frequência na Europa, nos Estados Unidos, na alta relojoaria, que aqui no Brasil é muito incipiente. Por quê? Primeiro, pela distribuição. Aqui você não vai ter uma distribuição expressiva, a ponto da marca querer promover isso, então você precisaria promover o produto aqui para a pessoa comprar lá fora. Não tem sentido. Então, e também pelo fato do comportamento de consumo. A gente tem hoje um público específico que compra
principalmente mulheres, que querem investir em um relógio ou recebem de presente um relógio. Então, assim, você vê esse movimento já acontecendo na Europa muito forte, é questão de tempo de vir pro Brasil. Porque aqui tem cliente. Eu acho que já tá vindo. Aos poucos. Aquilo que você Sim. falou, tipo, pulseira. Aí tem, o serpente. Eu amo. Meu relógio. Esse é meu relógio, meu próximo relógio, minha meta. Qual foi o outro? Aí tem, obviamente, Panther. Uhum. Tem também agora o Banuar, que tá fazendo um puta buzz. Como que é o da Cartier, que é uma pulseira? Banuar. Esse que tem é a pulseira de metal ou a pulseira de couro? De ouro e tem de couro também. Ah, e tem cravejado. Tem o Tem cravejado de cravejado couro na pulseira de couro, e que é o Banuar. Aí tem várias variações de Pantera. Aí tem o Panther que é... Esses dias eu vi um crash num leilão. Eu vi um crash na loja da Cartier aqui. Você tá brincando. Mas foi super. Você pode ver, você não pode falar. Super exclusive. Você não pode filmar, você não pode fotografar. É assim, é um espaço-tempo. É naquela hora, naquele momento. Acabou. Você pode ver só. Já tem dono. Mas uma das coisas que é muito especial também é você ver também o avanço da Richard Mille com mulheres. Você não via mulheres usando. Inclusive a Michelle Yeoh é a embaixadora deles. Sim, hoje a gente tem algumas mulheres que já usam. Algumas mulheres, assim, tem pelo menos, eu tenho umas 5 mulheres na minha cabeça que eu já vi usando diversos modelos, investem. Então, assim, isso é um movimento do quê? De 5 anos. E mais uma coisa. A marca... Caralho, foda o que eu vou falar, mas... O que mais tem é Richard Mille falsificado. Você tá brincando? Juro. Não, mas essas mulheres essas mulheres que eu já vi usando são mulheres que eu sei da procedência. Então, essas 3, né? Todas são casadas, moram fora do país e tem mais de, tipo, 3 na sua coleção. Cara, Richard Mille, eles fazem um trabalho de branding muito forte. Entra na mesma questão do Jacob & Co. Ame ou odeie. Não tem meio termo. Tipo, ou você odeia ou você ama. Não, e o que eu acho super especial é a história da Richard Mille com o Felipe Massa. O Felipe Massa veio aqui. Eu sei, assisti o episódio. Pô, o Felipe Massa é um querido. Não, e super visionário nesse quesito. Super. Ele é friend of the brand, ele é embaixador da marca até hoje. Mas não dá nem pra chamar de friend of the brand. Mas o que é especial é você pensar, por exemplo, uma marca que teve na verdade, um apoiador inicial que estava começando ali suas operações. Esse apoiador tinha uma grande proeminência no mercado esportivo automobilístico, apostou, convenhamos, na posição que o Felipe Massa estava, ele tinha a oportunidade de ser garoto campanha, né? Tipo, homem campanha de diversas outras marcas. Mas o fato dessa construção da história é muito especial. E também o modelo dele ser o mais vendido na história da marca. Isso, 011, eu acho. Imagina o poder de você conseguir influenciar. E hoje, quando a gente fala sobre luxo, até o luxo tendo questões específicas sobre essa crise no status, crise no desejo, que basicamente eu tenho falado bastante sobre isso, que no passado, você ter um relógio, ter uma bolsa, ter um carro, você tinha um passe para entrar no grupo seleto. Só que hoje, por conta de poder aquisitivo, de formato de pagamento e até mesmo dessa história da informação trazer acesso, o luxo vive uma questão de, tipo, o que é o próximo passe? Então a gente vê, por exemplo, a LVMH investindo, LVMH, grandes conglomerados como um todo, próprio Anantara de hotel, investindo cada vez em locações mais exclusivas, uma menor quantidade de hóspedes, lugares mais difíceis de você adentrar, relógios mais caros. Um exemplo disso é cruzeiro. Uhum. Quanto menor... Agora o Ritz tem uns iates. Gente, posso falar? O meu marido e o Bernardo vão ser melhores amigos. Meu marido mandou iate, esquece o Royal Caribbean. Eu falei, nossa, Henrique, mas... Mas por quê? Porque o luxo agora não é só um produto. É experiência. É um ecossistema. Então você tem que adentrar todo o ecossistema. Tipo, desde um country club até mesmo ter acesso a um relógio. Por isso que a gente vê, por exemplo, quando começa aquelas threads, tipo, Jay-Z no Super Bowl, ou os artistas no Super Bowl, o relógio é o primeiro índice que todo mundo olha, tipo, para um homem. Qual relógio ele está usando? Que é a mesma coisa do que uma bolsa para uma mulher. Então, assim, mas ao mesmo tempo não é só isso mais que garante. Então, e o luxo, querendo ou não, por isso até as marcas estão correndo muito para se reinventar. Qual que é o próximo produto que eu categorizo para aquele público ultra high? Tipo, a Chanel hoje em dia, em lugares do mundo, ela tem, tipo, VIP shop.
Ah, não, mas você tem, a Dior também tem. Todo mundo tem. Só que a Chanel hoje tem uma regra muito alta. Para você entrar nesse VIP Shop, você tem que investir tanto. Mesma regra que Hermès foi a grande criadora dessa história da Birkin. Você ouviu falar do processo? Que 2 pessoas na Califórnia entraram com processo contra a Hermès. Porque não conseguiram comprar uma bolsa. Porque a Hermès dizem, né, que existe uma política que você tem que investir na marca um certo ponto até um sales associate te dar a opção daquele modelo de você comprar. Não necessariamente, às vezes, é o que você procura, mas é o que ele tem disponível. Por isso que cria-se um relacionamento entre clientes. Muito similar com um pouco de algumas marcas. Não é igual. Cria-se um relacionamento, e aí conforme esse relacionamento vai ficando mais próximo, mais profundo, começam as novas oportunidades de investimento. Então, se você pegar qualquer TikToker, eu adoro, né? Que traz essa história... venha comigo buscar... Porra, tem aquela mulher, aquela asiática, que é namorada de um bilionário. Becca Bloom? Sei lá, umas que fala super... Becca Bloom, não, mas tá rolando uma babado com ela, você tá sabendo? Hey guys, today me and my fiancé are going to... Não, vou te falar. Não vou dar spoiler pro Bernardo, mas dizem as más línguas que tem muita coisa ali fake, que o pai dela tinha uma empresa de tecnologia muito avaliada, aí a empresa foi mandada a ser retirada na Nasdaq, então dizem que ele tá usando ela meio que pra virar um mecanismo assim de tipo equity, sabe? Que loucura. E que ela tem muita bolsa falsa. Ai, Recebi Laís. ontem, que aí rolou um... Aí, Laís, fica ligado? Que inclusive agora estão começando a meio que vasculhar a vida dela, que ela não tem todo o dinheiro que ela fala assim. Então, mas assim, Ai, Laís. mas de novo, isso é de novo um motivo pelo qual o luxo está vivendo uma crise, que hoje você pode fingir que você tem, mas não necessariamente você tem. E aí, às vezes, uma pessoa que não tem e o luxo não quer, adentra espaços. Então, é sempre aquela história de, tipo, escassez, ultra high, limitações. Até mesmo o próprio Michel Coforado fez um livro muito bom, que ele fala Coisa de Rico, que é uma análise comportamental de como o brasileiro compra passes. Mas, assim, o luxo hoje no mundo vive essa questão de crise de confiança. Então, assim, Loro Piana tá passando por isso. Ah, foi. Loro Piana, Brunello Cucinelli. Tá todo mundo passando. E a crise do luxo é isso. Tipo. Esse negócio de Loro Piana não me pegou muito, não. Sabia? Sabe por quê? Por quê? As pessoas estão comprando Loro Piana, Brunello Cucinelli pra falar que estão comprando Loro Piana, Brunello... Eu não me importo com marca. Aí tá comprando Loro Piana, Brunello Cucinelli. Mas precisa falar que tá comprando Loro Piana, Brunello Cucinelli pra dizer que não se importa com a marca. Porra! Então você se importa! Porque é isso. O mercado fashion, ele cria... Mas o também de relógio, de joia... É que joia é um outro patamar, né? Então, a história começa numa precificação muito diferente. Né? Alta joalheria, assim, quando a gente vê Bulgari, os grandes lançamentos privados. É outra história. Até a Becca Bloom posta muito sobre isso, em termos, tipo, ela comprou um novo lançamento XYZ e só foi feita uma no mundo e na exposição que ela tava tinha outras 3 pessoas com 3 unidades, né? Tipo, 3 produções limitadas, exclusivas, diferentes. Então, assim, o que acontece? A moda, ela tá criando ferramentas para, ao mesmo tempo, abastecer uma demanda crescente das pessoas querendo comprar, querendo ser, querendo ter. Por isso que ela tem portfólio de produtos, mas ela também tem que se posicionar como esse produto. Qual o produto que ela tem que é exclusivo? De high ticket, escassez. E aí o que acontece? Aí você vê, por isso, essa história da criação de produtos. Um exemplo, Pharrell Williams, na sua última coleção, lançou uma bolsa feita de pele de crocodilo. Tem, tipo, 3 unidades no mundo. Que inclusive foi a que ele deu pra Beyoncé quando ela sentou. Todo mundo falou, nossa, é isso que é moda real time, né? Você ganhar um produto logo na passarela. E assim, quem vai ter acesso a essa bolsa? A Beyoncé. E o Pharrell, porque ele tem o piloto. Aí tem mais uma. E aí talvez você encomende, mas é um valor assim, astronômico. Então, é essa hora que os diretores criativos e próprios CEOs começam a costurar essa estratégia, tipo, bom, só você vai ter aquele produto. A Hermès faz muito isso. A Hermès tem muitos produtos ultra exclusivos. Por exemplo, o tecido usado. Só existe aquela triagem de tecido. Tipo terno de cabras... De cabra foi foda. O terno de ovelhas do Himalaia, lá do Loro Piana, que Vicunha. você sabe o nome da... A Vicunha. Alain do Vicunha, do Peru. É isso. Aí, falando de Loro Piana e tal...
eu tive a experiência de comprar um Zenha, Eu amo a hermeneuta do Zenha. o Triple Stitch. Hum. Cara, mas tem uma coisa muito séria. Não é porque é caro, que é de luxo, que o negócio pode se desintegrar em 4 meses, 6 meses. E você teve essa experiência horrível. Sim, tipo, Horrível? o negócio tem que durar, Total. pelo menos um ano. É porque Tipo, você paga- é caro, mas também não sou otário. Mas é isso aí, tipo, você tem que pagar qualidade Exato. primordial. Atendimento, experiência e qualidade. Aí você chega. Todas as pessoas no ambiente usam o mesmo tênis. E aí... Essa cara que eu fiquei quando eu cheguei. Não, porque o que acontece... Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo até meio fast fashion. Porque, tipo, pra mim é luxo. É esse cálculo. Eu tô comprando algo de luxo, eu tô comprando algo que eu vou despender um investimento grande. Eu, no mínimo, o que eu quero? Ser bem atendido, ter um produto de qualidade e não ter pessoas parecidas comigo. É por isso que a gente fala é por isso que a gente fala da escassez no luxo. Porque você quer ser o sozinho usando aquele produto. E por isso que quanto mais exclusivo é, mais caro fica. Isso em todos os sentidos. Seja um sapato, um terno, uma bolsa, uma joia, um relógio. E o que acontece é que essa é a disseminação da moda. Hoje a moda ela está sendo disseminada muito rápido e as pessoas estão querendo comprar. Melhor exemplo da vida. H&M, varejo, fast Acabou de fashion. chegar, né? Acabou de chegar. Eu vou apostar com vocês. Aposto com o Bernardo agora. Que Rolequinho valendo. a quantidade de pessoas que tá com FOMO, né? Fear of missing out, tipo, ansiedade, não pode ficar de fora daquela coleção. A H&M ou H&M vai vender muito e uma boa parcela de São Paulo, ou até mesmo que ela já abriu e-commerce, vai ficar igual. Porque vai estar todo mundo com essa FOMO, com esse desejo de ter a primeira peça da H&M na primeira coleção, fazendo com que todo mundo fique no desespero e todo mundo vai ficar igual, que nem uma lata de sardinha. E a moda faz isso. A fast fashion, a Shein, essas plataformas chinesas, a ideia é vender em massa, porque tendência é perecível. A questão é, imagina, que o luxo também está se comportando dessa forma porque ele precisa bater meta, precisa dar lucro. É nessas horas que a Hermès acaba tendo um modelo de negócio muito inteligente, que é tudo que ela produz, ela vende. Porque ela produz muito pouco. E ela tem um desejo insaciável. As pessoas têm um desejo insaciável de comprar. Então, tudo que ela produz, ela vende. É diferente quando você vê, por exemplo, marcas de luxo que tem que distribuir em outlets. Porque começam a produzir muito. Ou até a última de Emmanuel Macron, que em questão ambiental ele é uma potência na França. As marcas tinham a premissa de queimar produtos excedentes de coleções passadas. Então, assim, eles tinham como se fosse uma estratégia de, tipo, se tudo isso Não vender. não vender, e olha que, assim, eles passam por etapas. Então, eles tinham, sei lá, 3, 4 way outs. Não vendeu o residual, é queimado num incêndio. Porque você não pode ter mais produto em circulação. O que acontece? Destrói primeiro o valor de mercado e pior, você tem uma quantidade exorbitante no secundário que cai ainda mais o produto, cai ainda mais o valor. A mesma coisa, por isso que a Chanel teve que frear muito, teve na verdade frear a produção de uma certa forma e conseguir reajustar o valor. Mas ainda se deu mal ali naquela campanha que fizeram, né? Qual da Chanel? Que visitaram a fábrica, fizeram... O que na verdade aconteceu, um portal fez como se fosse uma visita guiada numa fábrica e mostrou que boa parte do que a Chanel pontuava que era artesanal, o que se espera quando você vai comprar uma bolsa, principalmente nos últimos 3 anos, que foi reajustada 35%, né? Então de 2019 a 2020, nesse lapso de 5 anos, tem mais de 40% de correção, que é normal, correção monetária, mas é uma correção muito alta do que a correção, né? Do que a correção base. E aí o que aconteceu foi que rolou essa filmagem e começaram os questionamentos. Bom, como que eu tô pagando tanto para um trabalho que parte dele é industrializado? Sendo que não é, claro, um industrializado comum, mas tem um certo grau de industrialização. E aí foi quando rolou todo esse bafafá na internet, até que a Chanel tirou os vídeos, fez conversou ali em termos, assim, de mostrar o que é real, o que não é. Mas é realmente muito complicado, porque hoje a nossa percepção de luxo está mudando também. É a mesma coisa que você falou. Por exemplo, eu tenho certeza que seu pai
quando comprou um Loro Piana, há 30 anos atrás, ele não estava preocupado que o amigo dele tinha um igual. Sim. Hoje em dia, a informação está muito rápida. Não, cara, esse negócio do Zen, eu tô até com uma pulga atrás da orelha, porque, cara, eu tô puto. Bicho. Ah, mas depende de como você usa. Pô, não tô jogando bola com o Zen, desculpa. Tô no Eu gramado. tô andando, tô no escritório, tô no aeroporto. Não, mas eu acho que é esse comportamento de chegar lá e mostrar para a marca, temos um problema de qualidade aqui. Aconteceu alguma coisa. E isso ser como se fosse um feedback para a marca para falar, ó, o controle de qualidade não está acontecendo, porque como que eu que invisto isso? Por isso que as marcas de luxo têm que tomar muito mais cuidado. É muito mais arriscado esse espaço, porque você está realmente investindo muito. Você se preocuparia se seu produto fosse 5% do valor? Não, Não. pô, se fosse R$ 1.000, Então. eu ia falar, tá. Até menos. É. Não, assim, eu desculpa, até um pouco mais. Porque você entende que se você está gastando aquilo, você quer um mínimo que o produto dure pelo menos mais um período. Tipo assim, um período Ok, né? a ponto de você falar, não, realmente agora é hora de trocar. Mas é por isso que, de novo, é a história da crise do luxo. Hoje em dia as pessoas postam, as pessoas falam, as pessoas estão questionando. Não existia esse questionamento. Como que seu pai fazia uma reclamação para Hermenegildo Zenha há 10 anos atrás? No e-mail da marca? Entendeu? Tipo, hoje em dia, pra bomba estourar é muito rápido. Só você vê a Chanel. A Chanel foi uma coisa assim. Um dia, o mundo inteiro tava sabendo. Negócio da Hermès da China. Um dia, até Donald Trump fez um tweet sobre. Então, a informação fez com que toda a moda ficasse muito mais perecível, muito mais rápida, alimentasse esse desejo maluco nosso de querer consumir moda nesse tempo bizarramente curto. E aí você tem uma questão de, bom, como que as marcas agora têm que se comportar para entender o quão suscetível elas estão de virar um cancelamento digital, em todos os sentidos, seja cliente, seja experiência em loja, seja questões trabalhistas, ambientais, sociais, hoje é muito mais complexo. E o relógio vai um pouco na contramão disso, porque eu sei que se eu comprar relojoaria, que seja suíça, que seja japonesa, que seja cara, pode ser um Seiko de R$ 4.000. Pode ser um Seiko de R$ 3.000. Aquele relógio vai durar se eu cuidar bem dele. Óbvio, né? Aquilo, eu não tô jogando futebol com ele. Ele vai Certo durar. discernimento no uso. Ele vai durar a vida inteira. Se eu comprar um Rolex, ele vai. Eu te garanto que eu não preciso fazer manutenção no Rolex por 20 anos. Mas é por isso que a beleza da alta relojoaria. Rolex é uma marca consistente. Então, há quanto tempo ela está consistente, relevante e ainda na boca do povo? Ah, O que Taleb fala, tudo que dura 30 anos é muito plausível de durar mais 30. Tudo que dura 100, Patek Philippe, é muito plausível que dure mais 100. Mesma coisa, Van Cleef & Arpels, joias. A gente teve um movimento das pessoas se interessando mais pela marca. Eu adoro, né, quando esses dias eu tava menteada, nossa, eu quero muito um colar de trevo. Ela falou isso. Aí eu falei, onde você viu? Ah, não, mas eu vi a influencer tal usando. Da mesma forma que tem fast fashions, que copiam moda e democratizam a moda. E também tem até um movimento complexo em relação a, tipo, dessa maluquice em você produzir muito, copiar muito, etc. E falsificar muito também. A minha enteada, por exemplo, não sabia o que era Van Cleef & Arpels, mas todas as amigas dela estavam com um colar, acessório de uma marca de bijuteria. E aí também tem essa história de você... O que é verdadeiro e o que é falso. Exato, de você reeducar, porque aquilo virou uma tendência. A gente tá vivendo a sociedade dos dupes, né? Das cópias. Você não sabe o que é, o que é real e o que não é. Bom, o colar Van Cleef & Arpels original... Quanto custa o trevo? 50 mil, né? No menos de 5. A pulseira? É que eles têm pulseira e colar, mas vamos supor que é A pulseira é uns 50 mil. Um ticket médio de 45, assim. Mas é diferente, porque, por exemplo, aí que o relógio entra numa grande sacada. É muito difícil de você replicar um Rolex. Hoje já tem um mercado de falsificação forte, mas... tipo, tem que abrir e mesmo Mas qual a assim... chance de você ter um especialista em... por exemplo, é muito mais fácil de você ver um relógio falso do que você ver, por exemplo, um acessório. Sim, concordo. Mas chegou num nível de sofisticação que só abrindo. Mas igualzinho a história das Hermès da China.
É um nível de sofisticação só se você lê pelo aplicativo o código de autenticação, por exemplo. Que loucura. Na verdade, assim, qualquer especialista de Hermès fala que tem diversas regras, assim. Mas hoje em dia existem aplicativos de validação, que as marcas construíram uma blockchain para falar isso é o que a gente produz, isso é o legalizado, e se não tiver aqui dentro, é falso. O relógio ainda tem que ir um pouco por esse... Eu acho que hoje em dia é mais difícil, é uma complexidade muito maior de você ter um relógio falsificado que se passa fidedignamente do que o verdadeiro. Acessórios, roupa, bolsa. Não, é um relógio falsificado, mas ele é muito caro. Pra ser muito bom. Dá uma média de preço pra um falsificado. Tem Richard Mille falsificado de $90 mil. Você tá brincando? Sério. $90 mil? Ah, não, para. 20. Então, aí também tem essa história. Então, por exemplo... Então, quem é o cara que tá comprando de $90 mil? Custa 300, mas ele tem... Não, de exatamente. 90. Aí começa aquela história porque, de novo, crise do luxo. Porque você tem hoje um comprador de um relógio falsificado que não tá pagando barato. A gente tá falando de R$0,5 milhão. Sim. E o cara tá comprando porque ele quer ter o status de usar um Richard Mille. E aí entra em várias coisas. Entra na parte do acesso... Mas assim, eu não sei nem por onde começar pra achar um relógio desses $90 mil falsificado. Mas não é uma maluquice? Você pensar... É a mesma coisa que teve alguma fofoca esses tempos estavam fazendo Ferrari réplica. Aqui no Brasil. Não teve isso. Vai variar. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, é um carro. Não, mas aí é muito grotesco. Não, mas você concorda comigo? Sim, mas é muito grotesco. Cai do mesmo pensamento Sim. de que... e tem pessoas comprando a tal Ferrari por um... Quanto que era o preço de uma Ferrari falsificada? Sei lá, uns... 300 mil? É. É louco como as pessoas... O nível de determinação para ter o passe do luxo. Ter o passe daquela patota exclusiva. Mas a gente vai ver sempre. E isso também porque o efeito da globalização, né? Você emprestar a tecnologia em troca de uma produção em massa fez com que grandes polos produtores no mundo detivessem essa maneira de fazer. E aí vira um céu aberto, né? Possibilidades, situações e uma indústria muito problemática de segunda mão, vou colocar assim. Sim, eu concordo. A gente entrou num assunto quando a gente tava falando do... Você com relógio. Eu com relógio. Eu achei ótimo, tá? Mas... Não, Bernardo, que eu gosto. Primeiro, o meu relógio meta... É o Bulgari Serpente, mas ele é específico. Porque porque tem várias versões. Não, e eu sou uma pessoa específica com moda. Tipo, minhas amigas sempre falam, né? Toda vez que chega meu aniversário, qual que é o item excêntrico desse ano? Porque eu tenho critérios. Tipo a bolsa de pombo. Bolsa de pombo do Jonathan Anderson? Tipo isso, não? Não, isso é mais fashionista. Tipo assim, tá. mais ultra fashion. Eu sou uma pessoa assim, por exemplo, eu gosto de marcas como Mugler, uma das minhas marcas favoritas. Nunca ouvi falar. Assim, hoje em dia a gente só vê moda porque Thierry Mugler resolveu... Bob Mac, de gala. Então, assim, eu sou específica, gosto de coisas específicas. Então, o Serpente da Bulgari, aquele que são 2 voltas. Vou falar assim, o metal, ele é misto, então ele tem ouro... Aço e ouro. Na verdade, ele tem aço, ouro e rosé. Tá, são 3. 3. E aí ele tem o fundo azul marinho, com os números romanos. Já sei qual é. Específica. E tem um outro, que já é o segundo round, que é um Audemars Piguet. Ele é o... Mini Frosted Gold. Mini Frosted Gold? Não, aquele esse? Piguet, não. É o fundo Grape. Tem o Chromograph, que é o mais, assim, Mob Wife. Então, um dia que eu for meio Cristina Rodrigues. Mas o... Henricão. Henrique. Trabalha. Não, eu só falei pro meu marido esses dias. Eu tenho certeza que o post da Georgina do Anel, o que ele foi encaminhado pra marido, namorado, foi assim, sem precedentes. Eu só mandei pra ele e falei, Cristiano tá fazendo ela sorrir, né? E você? Aí, assim, ele até falou, amor, acho que ele subiu a régua demais. Ele falou assim, você tá achando que eu sou Cristiano Ronaldo? Eu falei, não, mas poderia pensar em ser. Toma. Jogando cartas altas. Mas, gente, real, o motivo pelo qual hoje eu amo o relógio é por conta do Henrique. E também
Que relógio é esse que eu não... Então, você não sabe, porque o Henrique falou assim pra mim, ai, qual que relógio você vai lá no Bernardo? Eu falei, eu vou trazer um que ele nunca viu na vida. Nunca vi, de fato. Justamente aqui, ó. Esse meu relógio, na verdade, eu comprei, tenho que ser sincera com a sua audiência. Tá. Eu gosto muito de leilão. Ah, inclusive amanhã vai ter live de leilão. Mas a live do quê? Relógio? De relógio. Ah, não, eu gosto Quarta-feira. eu gosto de leilão de roupas. Compro bastante em leilões. Principalmente, assim, peças de tweed, vintage. Vintage é muito forte na moda, né? Então, assim, eu já consegui algumas Putz, você coisas. deve ser rainha de brechó na Europa, essas coisas? Eu gosto de tudo, na verdade, mas leilão pra mim é sempre algo daquela emoção, sabe? De você dar o bid. E tinha um lote no Rio de Janeiro de uma senhora, né, de uma família, uma senhora que gostava muito, super extravagante, se vestia, ela tinha bastante coisa assim de aniversário dos anos 80. E aí nisso tinha esse Gucci, que é dos anos 90. Foi um dos primeiros. A Gucci é uma que também, cara, ela não consegue Não emplaca. engatar nos relógios. Então, mas no mundo de acessórios, É um baita acessório. é um vai de acessório. Ah, você já falou Pulseirismo no mundo de acessórios. no mundo de acessórios. Até você considera o teu próprio relógio como É, porque quando a gente pega essas marcas, um acessório. principalmente assim, por exemplo, o que eu achei legal é que o lote estava sendo vendido poucos relógios, e todos os relógios eram mais dessa leva de acessórios. Então, eles estavam sendo vendidos em lotes com brincos, com colares. E as marcas fazem isso, né? O relógio vira um acessório para você compor no look dos outros acessórios, como colares, anéis, brincos. Então, eu comprei a composição. Então, era esse relógio. E também, assim, eu acredito que no mundo feminino, eles trazem esse quê do acessório para se tornar mais comercial e as mulheres usarem mais. Porque você compra um composto de peças. E aí, nisso, ele é todo cravejado. Ele é dos anos 90. Ele tem 25 anos. E tá aí. Não, mentira, ele tem mais. Ele tem 29 anos. E ele tá aí funcionando É, eu tive que bonitinho. trocar a bateria esses dias. Ah, não, normal. Trocar bateria é padrão. Um relógio de quartzo. Não, Depois de uns 10 anos você vai Não, precisar mas é trocar. porque 5. eu... Não, nunca... Assim, impecável. E é difícil você achar nessa condição, porque geralmente são mais judiados. Entendi. Tipo, as pessoas não cuidam. Mas é um O quê? it relógio? Esse daí? Na verdade, Tipo, ele é famoso? na verdade, acessórios como dessas marcas, tipo Gucci, até mesmo, deixa eu pegar uma próxima, assim, tipo Fendi, eles são, Ah, Fendi tem umas coisas. tem, Tem. tipo Dolce Gabbana, essas coisas, são coisas mais, são peças vintages que no nosso look traz um quê, assim, da exclusividade, porque ninguém consegue comprar o que tá no passado. Mas eu acho que essas peças mais antigas, elas são muito melhores Do que as novas? do que as novas. Também acho. Tipo, os relógios da Gucci hoje em dia não são bons. É porque não é esse. Hoje em dia, qual que é o parâmetro? Você concorrer num mercado que tem outras opções. E aí eu acho que aí entra essa história da estratégia Cartier, Bulgari, de pegar e falar: ó, hoje o relógio acessório é o meu. Que não só tem acessório, tem apelo, tem status, tem tecnologia, tem inovação, tem complexidade no maquinário. E essas marcas não vão conseguir correr essa maratona. Então, assim, e outra, tem uma coisa muito importante. Na moda, o vintage é muito, muito especial. Por isso que a gente vê também o movimento de peças vintage serem usadas. Por conta de acesso. Quem tem essa peça vintage no mundo? Né? Ou você compra em O leilão, relógio é assim também. acervo. Os relógios vintage são... Com o relógio vintage, você fala, nossa, realmente esse é um que nunca perdeu valor de mercado. Rolex Sub. Não, feminino. Ah, desculpa. É sempre tipo assim, eu tô falando do mundo feminino, o Bernardo masculino. Não, é... Cara, tem um Jaeger LeCoultre que tem o menor mecanismo do mundo. Até hoje. É um mini. É um mini. Acho que Minúsculo. eu já vi ele. Esse aí. Mas assim, em linhas gerais, Cartier. Um Cartier perde muito vintage, sim. valor, E aí você tem aquelas peças que são... Podem ser masculinas, podem ser femininas, depende de quem Unissex. tá usando. Tipo, eu vejo aqui o Brunol, do Not the Same Old. Ah, sim. Ele adora relógio pequeno. Pra mim, É que eu acho também fica ridículo em esse mim. movimento dos Mas relógios pra ele unissex fica bom. é mais moderno. E eu acho que você tem que falar, eu gosto de usar isso. Eu gosto de usar um relógio menor. Eu uso já relógio menor, mas
Eu não consigo usar um de 32mm. Sim. Ele consegue, pra ele ficar bom. Nele A fica vibe estiloso. dele, é. É muito. Em mim não fica. É Entendeu? que moda, é assim, vamos colocar, gosto é muito específico, é muito particular. E também tem essa história de tendência. Eu acho que mulher segue mais tendência do que homem. Sim. E aí você tem os Cartiers em formas especiais, o Asymmetrique, o tanque americano, o tanque francês, o próprio Crash, o Da Pebble. Kris Jenner tem uma coleção de Crash. O Pebble, que pra mim é um dos que, cara, mais passa. Mas sabe o que eu sinto também? Vou criar uma Caro pra cacete, mas... construção aqui. No passado, mulheres sempre tiveram acesso a relógio de algumas formas. Eu acho que hoje em dia, por conta de poder aquisitivo, de liberdade financeira e moda principalmente, você vê esse movimento desse investimento maior. Inclusive, a história da relojoaria, o relógio começa a ir para o pulso feminino primeiro, por causa de mulheres querendo usar como objetos de decoração. Decoração? Já foi usado não, pescoço. Tipo, sim, os colares de pescoço, colares. os anéis de relógio. Raríssimo. Tem uma colecionadora que eu respeito muito que foi casar a filha, ela falou, cara, eu não poderia usar um relógio. Ela foi com um anel, mandou fazer, era um dos menores Rolex que tinha, ela mandou fazer e botou no dedo. Na verdade é isso. O mundo feminino ele tem uma interseção muito forte com o relógio ser um acessório. E eu acho que agora, por conta de novo, da mesma história da informação, homens mais fashionistas e mulheres investindo mais em carros. Dá um exemplo maravilhoso. Esses dias, eu até falei isso no outro podcast da Fabiola Cassim, que eu estava no mercado com meu marido, e aí nisso parou um Mustang Mach-1. Eu fiquei um mês com o Mustang agora. Mach-1? Não, o outro. Saudades. O Henrique tava exatamente assim. Ele tava, tipo, tirando selfies com o carro. Eu falei, amor, segura. Mas ele não tava sozinho, tá? Não tava sozinho. Ele tinha companheiros. Companheiros, não companheiras. E aí, nisso, descobriu-se que esse Mustang Mach-1 era um morador do meu prédio. Morador não, moradora. De uma mulher, seus 58 anos. Gosta pra cacete de carro. Gosta de carro, comprou um Mach-1. E aí, quando foi descoberto que a proprietária era uma mulher, meu marido ficou 10 minutos em choque, que ele falou, como que ela tá indo com um carro de 500 cavalos levar o filho no dentista? Aí eu falei, seja bem-vindo à nova era das mulheres. Então eu acho que assim, e também, quer ver um outro exemplo? Tipo, Kylie Jenner. Com a G-Wagon. Não acredito que você tirou isso da... Porra, é óbvio. A Laís só sabe o que é G-Wagon por causa da Kylie Jenner, pô. Kylie Jenner me compra uma G63, depois um Rolls Royce sob medida. Qual é o nome? É o... Phantom. Não, ela tem um Phantom, tem um outro que eu esqueci o nome. Não, ela tem uma Lamborghini Urus, ela tem 1000 coisas. É tudo SUV, sempre. Não necessariamente, mas quando... Cullinan. Nossa, mas acho que ela não tem mais escala. Aquelas, né? Alinhada, não tem mais escala. Mas o que acontece? O fato, Kylie Jenner, por mais que a gente tá falando de uma análise da sociedade moderna, quando uma mulher de 20 anos ia comprar um carro, na verdade, ela correu porque a Kim Kardashian andou. Kim Kardashian, se eu não me engano, comprou, não é uma Bugatti, com B. Bentley. Um Bentley. Bentayga. Que é SUV. Não, era conversível. É o Continental GT, então. Na época, quando ela comprou, ela mandou bordar 2Ks. E então, assim, ela já vem. As Kardashians vêm de uma família que investem muito em carros, mulheres investem em carros assim, super luxo. Então, e Kylie Jenner teve muito esse papel para a nova geração, para falar: olha, uma menina, você pode ter um sonho de ter uma G-Wagon. Que ninguém sabia que era G63, talvez no mundo feminino, antes de uma Kylie ter, ou outras, sabe, celebridades desse nível. Mas a Kylie teve esse grande papel. E aí você pensa, isso é totalmente novo. Isso é o quê? Eu tô falando de... Ela tem 25 agora, 25, 26. Então eu tô falando de 6 anos atrás. Inclusive trabalhou-se, porque antigamente a G-Wagon era um carro que ele não era confortável. Ele era duro. Trabalhou-se pra virar uma classe S SUV. E aí traz essa história de você personalizar, de você colocar cor, de você deixar mais, feminino.
ou da forma como você quer. Então, assim, o fato hoje que eu vejo que é uma liberdade das mulheres e também um aumento dos seus poderes aquisitivos. Pô, essa minha amiga que eu comentei com você, que tem uma coleção de Richard Mille. Quando que você ia ver isso há 20 anos atrás? Não era... Não é, eu não sei se eu falo, é Richard Miller ou não, é Mille. M-I-L-L. Richard Mille. Mille. Eu falo Que é- certo, Mille. Richard Mille. Mille. Também tem que... Eu sei, assim, M-I-L-L. Richard Mille. Olha ele. Quando tem algum nome muito específico de alguém, eu detesto errar nome. Eu tenho uns canais no YouTube que é How to Pronounce. Eu Você amo. bota How to Pronounce aí. Today's video, How Não, to mas Pronounce. marca de moda tem muito isso, né? Tipo, Azedina Laia. É. Você tem que ser... mas é isso, eu acho que a liberdade feminina, o poder, essa nova era das mulheres que têm o seu próprio dinheiro e querem investir, e abriu também um precedente para elas terem novos gostos. Então, talvez talvez não, existem mulheres que querem carros, existem mulheres que querem relógios, existem mulheres que querem motos, por exemplo. Então, assim, todos os tipos, barcos, então, relógios. Então, isso trouxe também para esse mercado novos entrantes, novas protagonistas, e é muito especial, porque, por exemplo, até mesmo as Kardashians começaram a trazer, por conta, né, de serem muito bem-sucedidas, trouxeram novos relógios. Para mim, Kris Jenner, usando um Crash, se eu não me engano, ela comprou também num leilão da Sotheby's. E você vê, ela tem 71 anos. Você pagou $5 milhões. 71 anos. Usando um relógio que daqui a pouco uma Hailey Bieber vai poder usar. E aí uma Taylor Swift, é quando você vê, você tá criando essa semente numa menina de 14 anos. Que vai chegar na sua maioridade e vai falar: Quero um crush. eu quero comprar esse relógio. Que eu acho que tá acontecendo isso com as novas levas, né? Dos relógios femininos. Cara, acho que então com essa a gente encerra. Teté, muito obrigado por ter se desprendido até esse ambiente para gravarmos. Muito feliz. E eu sempre deixo o convidado dizer para a câmera onde encontra suas redes, o seu trabalho, por aí vai. Gente, @TeteConde no Instagram, @TeteConde no TikTok. Futuramente e muito em breve, @TeteConde no YouTube. E para quem quer aprender mais sobre moda de uma forma super fácil, mas aprofundada, TT Academy no Instagram. E se você ficou até aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Terça, quarta, com vídeo alternativo. Quinta e domingo tem vídeo novo. Obrigado e até o próximo episódio.